Vamos começar agora a estudar sobre triângulos descendentes, ascendentes e simétricos e como operacionalizar ele. E como vocês me conhecem, vamos direto ao gráfico. Estou agora no gráfico de Ciel 3, semanal dele. Às vezes, quando você olha um gráfico, tem dificuldade de enxergar algumas figuras, você tem que mudar o tempo gráfico. Por exemplo, eu estou num gráfico diário de Ciel e para mim parece uma grande acumulação de preço nesses patamares. É difícil desenhar alguma figura aqui, então venho para o semanal e fica tudo mais claro. Claro que isso fica mais evidente com o tempo e com a prática, mas todo mundo vai chegar lá. Observe o seguinte, observe como o preço está declinando nessa região aqui, não consegue fechar acima dela. E por outro lado, o preço continua aqui sua escalada, mantendo-se acima dessa LTA, essa linha de tendência de alta aqui que foi formada. E isso faz com que eu desenhe naturalmente aqui um triângulo ascendente. Observe a inclinação que ele está para cima. E aqui, triângulo, o rompimento é sempre pensando na continuidade da tendência, tá? Esse tipo de triângulo aqui, eu posso imaginar que ele vai romper para cima. Triângulos não são tão confiáveis em relação à análise técnica comparado às cunhas. Porém, aqui é um bom lugar para ser operado. Por quê? Eu tenho um stop que fica bastante curto e eu tenho que esperar simplesmente o quê? O rompimento desse triângulo, que seria um fechamento do candle acima do triângulo. Eu vou desenhar aqui para vocês uma situação hipotética de como a gente operacionalizaria isso, tá? Imaginem que eu tenho aqui um candle que vai fazer esse movimento aqui hoje. Ele vai romper. Eu vou botar lá no diário para ficar bem mais claro para a gente. Eu vou voltar para o diário aqui. Imagine que o candle hoje faça esse movimento aqui. Criar um candlezinho aqui, rompeu. E aí no pregão seguinte, o preço trabalhou e fez esse rompimento aqui. O que é que eu estou esperando para comprar? Eu esperaria ele fazer o ganho dessa região aqui. Aqui é que seria minha compra, nessa região aqui do 5,46. Tá? Nesse estudo gráfico, eu teria um triângulo que está sendo rompido e aí eu compraria nesse patamar aqui. E o stop seria sempre abaixo, tá? Da linha do triângulo. Seria nesse candle aqui. Não nesse candle aqui, tá? Sempre tem que ser abaixo da figura. O ideal do triângulo é que ele seja rompido perto da sua vértice, que aí o stop vai ficando sempre curto. Imagina que você tem um triângulo em formação e ele já rompe aqui nessa região. Olha o tamanho do stop que você teria que aguentar para ser um stop técnico, né? Então não é legal. O legal mesmo é que o preço trabalha se achatando até chegar nessa ponta aqui onde há uma explosão do preço, que geralmente é a favor da tendência principal que o ativo se encontra. Como a gente está vendo, o Ciel, a tendência principal é de compra, tá? Preços estão subindo. Então, a gente imagina que no triângulo que foi formado em Ciel aqui no diário, no semanal, o rompimento seja para cima. Mas tem alguns detalhes que dá para a gente sentir para onde vai ser o rompimento, tá? E o detalhe está aqui, ó, nas médias móveis, inclinações dela. Eu tenho essas médias que vocês vão ver no futuro em outros vídeos quais são. E veja a inclinação delas, todas para cima. Então, há o quê? O indício que o rompimento vai ser para cima. Então, as médias são o sinal, são os sinais de para onde esse gráfico vai estar rompendo. Tá? Então, para mim, que Ciel está claro que esse rompimento é para cima. E é até bom que ele não rompa agora, que ele trabalhe nos próximos 5 ou 6 pregões para que o stop fique curto para a compra, certo? Esse aqui é um exemplo que eu acabei de dar de triângulo. Nesse caso, ascendente, ok? Outro triângulo importante aqui para a gente ver, tá? O gráfico de Petri 4 nos 60 minutos. Observe o seguinte. O preço vai comprimindo, tá? Por outro lado, também aqui, há uma pressão por baixo, achatando os preços. Posso dizer que isso aqui é um triângulo simétrico, tá? E aí, ele tende a fazer seu rompimento a favor da tendência mais próxima a ele, tá? Então, você só observa que o preço está o quê? Caindo. Então, leva a acreditar que o rompimento desse triângulo seria para baixo.
E qual o alvo desse rompimento? Vamos lá. Igual às cunhas, a gente pega aqui a maior amplitude, traça aqui para cima, e aí depois só arrasta aqui para quando ele romper. Levando-se em consideração que hoje seria o rompimento, ou seja, uma questão hipotética, eu teria esse alvo aqui, 22,72. Seria um trade de 10%, que seria algo muito interessante, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo simétrico, praticamente, tá? Onde eu pego aqui a altura como o alvo. Então, esse aqui é um exemplo de triângulo. Outra característica do triângulo é a questão do volume, tá? Observem que quando o preço entrou no volume, o preço entrou dentro do triângulo, né? Começou a formatar o triângulo, o volume está bem próximo à média ou abaixo. Isso é uma característica do movimento. O volume tem que estar baixo. E quanto mais achatado for o preço, essa região, o volume tem a cair. Isso é uma coisa que você tem que sempre olhar. O volume se está descendente dentro do movimento. Cada vez que o preço se achata mais, o volume também faz o mesmo movimento. E aí eles ficam esperando o quê? Um rompimento. E aí, como eu já falei para vocês anteriormente, a inclinação das médias dá a entender para onde vai ser o rompimento. E aí, como vocês estão vendo, estão todas indo para baixo. Então, há uma tendência muito grande que o preço rompa. E o alvo desse triângulo seria essa região aqui do 20,60. Bora para mais um exemplo de triângulo aqui, tá? TUP3. Vou traçar esse triângulo aqui, ó. Trago essa vértice para cá e essa outra para cá. Como o movimento é de descida, você está vendo que o movimento está caindo aqui, e eu estou no intraday, né? Gráfico de 2 horas. Há o quê? Uma tendência que o movimento rompa isso aqui para cima. Por quê? O gráfico está meio lateralizado e o triângulo ele está um pouco mais descendente do que ascendente. Observando a inclinação, esse triângulo ele tem tudo para ser rompido para cima. Lembrando que triângulos não são tão confiáveis igual a cunha. Então, espera o rompimento para um dos lados. Não quer dizer que o triângulo é ascendente. Ele vai sempre romper para cima ou para baixo. E o que seja simétrico vai sempre romper a favor da tendência. Tudo isso pode variar. Então, sempre aguardar rompimentos para cima, rompimentos para baixo, tá? Como isso agora aqui, vocês estão vendo o preço, está começando a trabalhar aqui em cima. Lembrando que o candle tem que fechar acima do triângulo. Observe aqui a tentativa desse. Se a gente fosse comprar o rompimento antecipado aqui, tinha levado aqui para trás 2,90 de stop, 3%. Tem que fechar no gráfico, no tempo que você está analisando esse triângulo, o candle tem que realmente fechar o corpo dele fora, não a sombra, tá bom? Mais um exemplo aqui de triângulo em CIRI3, Cirela. Veja bem, tracei esse triângulo aqui, ó, essa pontinha para cá, o preço foi achatando, tá vendo? Observa aqui a descendência do volume também durante esse achatamento. E olha o que acontece com o volume quando ele rompe, tá? Vou botar aqui traçado dessa forma aqui para você ver. Rompeu, o volume começou a subir. E aí foi embora. E se tratando de alvos, o que eu posso fazer novamente aqui? Vamos falar de operacionalização. Aqui é a altura do triângulo. Vou colocar aqui para cima. O rompimento foi nesse candle. Veja que ele fechou acima. Então, o meu alvo é 17,03. Veja como é simples traçar alvos de rompimento de triângulo. Quer dizer que vai parar aqui o ativo? Não. Mas quer dizer que aqui você deve fazer uma boa realização do seu trade, que foi ativado quando? Deixa eu tirar essa linha aqui, que ela só serve para traçar o alvo, né? A compra seria aqui. No dia 7 do 3 seria a ideal compra, tá? Aí ela vem, rompeu esse patamar aqui, e aí já está pagando 8% e tem potencial para pagar 12%, tá? É isso aí, mais um exemplo clássico de Cirela.